O Guerra fez uma pergunta bem interessante aqui. A venda de carteira é uma estratégia adotada pelos bancos e financeiras para arrecadar caixa e obter lucro. Como as instituições podem obter bons preços na venda? O que é ponderado? O que é ponderado a gente até falou, mas quais são os principais para ter um bom preço na venda? Não, eu acho que para você ter, né, a gente fala assim, o bom preço, ele depende muito dos fatores. A gente gosta de analisar isso, eu em particular até, em dois aspectos. Né? A gente faz, lá na Débito, a gente recomenda fazer avaliação sob dois pontos de vista. Então, um é assim, o mercado hoje, para transações mais ou menos dessa característica, ele está funcionando desse jeito. Então, ele tem mais ou menos um preço. Então, suponha que esse preço é 4%. Né? Os valores de cessão, né, de créditos para NPL, geralmente os deságios, né, que é o complementar, são muito altos. Então, são 95, 96, 97, 98, 99. Então, tem transação onde o valor que se paga é 1% do saldo, né, contábil que tinha naquela operação. Né? Então, eles são muito altos. Tá? A gente consegue fazer isso e falar para ele, ó, então o teu preço, mais ou menos, ele pode ficar por aqui. Agora vamos olhar para dentro, vamos olhar para o teu número. Então, assim, como é que funciona o teu número hoje? Aí a gente vai lá e olha, ó, então se a gente vê que o número dele está abaixo, fala, legal, ó, então tem uma boa chance, né, de você ter ofertas aqui. Como o teu valuation aqui interno é esse, então você está tendo um ganho aqui econômico ao fazer essa venda. Então, super positivo. Vamos lá, né? Tem gente que vai estar mais pertinho e falar, cara, aqui pode ser que dê, pode ser que não dê, né? E vai ter gente que vai estar aqui, que é o caso que eu até falei para um pedaço da carteira, é difícil ter para tudo, mas falar, cara, ó, tem um pedaço aqui que dificilmente vão chegar, né? E aí a decisão da empresa, então não vendo, né? Ela pode ainda vender, porque às vezes assim, não só, ela pode não ter o melhor preço para aquilo lá, mas às vezes a necessidade dele de caixa, naquele momento, ele pode não estar vivo no semestre que vem para esperar o preço melhorar, porque tem muito disso, né? Hoje a gente viveu um boom ali no final de 21 para 22, onde os preços explodiram, assim, foram patamares muito altos, né? Porque tinha uma euforia. Primeiro que acho que os incentivos que o governo deu pós-pandemia tinham surtido muito efeito, então teve uma recuperação recorde em alguns meses, né? Então os preços subiram muito. E aí todo mundo ficou feliz, todo mundo começou a vender e de repente começou a ver que, e além disso teve mais competição, então subiu demais. As empresas que compraram começaram a não conseguir performar aqueles resultados que eles tinham feito os pagamentos. Aí começaram a ajustar. E os cheques começaram a cair. Chegou num ponto que no ano passado, acho que foi um dos piores momentos, né, para venda. Falar, então ninguém devia vender? Não, né? Não assim, então o preço está ruim, eu não vou. Você tem que sempre olhar para o seu, porque Sim. se cair o mercado, significa que a empresa lá não está conseguindo cobrar, mas você também provavelmente não está conseguindo cobrar. Né? Então tem que ver. Se a sua ainda está melhor do que é o que iam te pagar, você continua lá. Né? Sim. Agora, se você consegue, não, tá muito pior, aí você vende. Né? A gente sempre faz para os dois lados. Né? Não é absoluto, ele é relativo sempre em função do seu número. Tá? Eu tive a oportunidade de participar de um podcast aqui aqui no estúdio, que é o Algoritmo Cast, e aí eles falam muito sobre logística. E o quanto de inadimplência tem lá, dentro da área logística, né? Então, as empresas utilizam bastante, utilizam com prazos extensos e acaba gerando inadimplência lá na ponta. E aí eles não sabem muito o que fazer com a questão de NPL. Qual dica você daria para a galera lá? Inclusive, eu vou até depois pedir para cortar aqui, vou mandar para eles lá. Imagina você, quais amarrações precisa ter contratual, por exemplo, no modelo de contrato, quais as amarrações necessárias, por exemplo, para que ele possa garantir, de repente, em vez de ter essa perda lá, que tem uma inadimplência gigantesca, garantia para a empresa, para depois que ele possa vender esse título por exemplo, que ele não conseguiu ali performar. Com produto e serviço, acho que o ponto mais frágil ali
é provar que você prestou o serviço ou que você entregou o produto, né? Antigamente, tinha o negócio da duplicata, você tinha que assinar o canhoto, voltava pelo SEDEX, enfim. Hoje, praticamente não se faz isso. Então, ele tem um pedaço que sempre pode ser um pouco mais frágil, um pouco mais questionável, ali desse ponto de vista. Então, se você consegue ter uma forma, e não precisa ser ou papel ou canhoto, né? Se você consegue ter algum tipo de comprovação de que o serviço foi prestado, né? De que a mercadoria foi entregue para o cliente, né? Isso ajuda muito para que ele possa acumular aquilo e em algum momento ele fazer a avaliação e, de novo, se o cara não tem uma operação de cobrança, não está trabalhando com o escritório, não está trabalhando com ninguém, então, em teoria, ele não está recebendo nada, né? Então, qualquer valor que ele recebesse por aquela carteira seria bom, né? Então, ele poderia vender por qualquer valor. Então, a gente começa sempre fazendo essa avaliação e fala, cara, também não adianta, né? Se você acha que vale alguma coisa aqui, vamos tentar chegar num preço justo, né? Mas é você tomando conta desse lastro, ajudando esse lastro a ficar bom, aí ele pode ter mercado para vender. É claro que vai ter sempre, por exemplo, eu consigo vender qualquer carteira? Na teoria sim, mas na prática não, porque as transações de cessão, elas são feitas, na grande maioria das vezes, de maneira artesanal, dentro das casas. Então, ela tem um custo elevado para ser feito, né? Envolve comitês de governança, tudo. Então, tem um limite que, se o cara falar, eu vou pagar uma carteira nas grandes, nas médias casas, eu vou pagar 15, 20 mil, pô, não faz sentido. Ele não se mexe, ele fala, cara, não vou avaliar isso, né? Mas quando a gente começa a ver, então, os cheques já, quando uma avaliação já tem uma estimativa de dar acima de 100 mil, 200 mil, 300 mil, eu falo, pô, legal, isso aqui, tá bom. A gente já começa a ter público interessado para fazer. Então, a barreira também de tamanho, né? Ela às vezes impede de fazer essa transação ainda, tá? Claro que com automatizações, com outras coisas aqui, essa barreira tende a ir caindo ao longo do tempo. Legal.